desses esportes todos, qual que você gosta mais de narrar? Olha, eu gosto muito de esportes de velocidade, né? De esportes individuais de velocidade, que tenham provas de velocidade. Natação, atletismo, sempre que eu vou para a Olimpíada, eu peço lá para me deixarem pelo menos um dia no lugar do atletismo, pelo menos um dia na natação, porque eu curto muito fazer. Me deliciei o ano passado que eu tive a chance de fazer um primeiro mundial de natação, né? Que foi uma semana inteira transmitindo lá em Barcelona. Então eu gosto muito desses esportes de velocidade. E gosto muito de voleibol também, porque eu joguei voleibol quando era moleque, quando era adolescente e tal. Então é um esporte que eu tenho um carinho especial ali, porque já joguei, né? Mas para te dizer, na verdade eu gosto de todos eles. Eu gosto de narrar muito, né? Eu gosto de narrar basquete, porque é um jogo que está sempre sendo decidido na última bola, quando são dois times parelhos e tal. Eu acho que nesses momentos que você requer uma concentração muito grande, porque, por exemplo, você vai fazer uma prova de natação de 50 metros, a chegada é sempre muito junta, tem 4, 5 caras chegando ao mesmo tempo. Eu gosto desse desafio de tentar ver quem bateu primeiro, de gritar o nome do cara no tempo. Hoje até as transmissões favorecem muito, porque hoje você tem aquelas coisas gráficas, né, que aparece o cara assim que ele bate e tal. Então eu gosto muito desse tipo de prova, né? E basquete, por exemplo, quando é jogo pau a pau, que decide na última bola, eu acho que eu cresço nesse tipo de evento, né? Quando você tem que estar muito ligado. Legal. E pra você, mesmo, pessoalmente, o que você gosta de praticar? Olha, quando eu era garoto eu jogava voleibol, aí o tempo vai passando, a condição física já não é a mesma. Agora, mais recentemente, eu tenho feito natação, eu nado 3, 4 vezes por semana, gosto muito de nadar. Já fiz muita academia, muita musculação, enfim, estou sempre fazendo alguma coisa até como saúde mesmo, de cuidar da vida, né? Você falou que quando você faz a Olimpíada você pede para ficar pelo menos um outro jogo de natação, então você tem uma liberdade para escolher os jogos que você quer narrar? Como é que funciona essa escalação de jogos? Não tem. Na verdade, assim, quem define sempre a minha escala é o pessoal do canal, né? Eu sei mais ou menos o que eu vou fazer, porque tem uma certa lógica no que eles fazem no canal. Por exemplo, seleção brasileira. Os jogos que a seleção faz fora do Brasil. Em geral, uma viagem é minha, a outra é do Luiz Carlos Júnior, que é outro narrador lá no Rio. Então eu sei, por exemplo, agora vai ter jogo nos Estados Unidos, 2 jogos, eu sei que eu vou fazer os 2 jogos. A próxima viagem da seleção já sei que não sou eu que vou fazer. Campeonato Brasileiro, normalmente a gente transmite, é raro a gente transmitir jogos em São Paulo, né? Normalmente são jogos que a gente faz fora de São Paulo, para o público daqui, porque a grande parte da massa de assinantes está em São Paulo. Então, por exemplo, quando é time fora de São Paulo em jogo de Sport TV, eu tenho certeza que sou eu que vou narrar. Ou quando é do Rio, eu sei que o pessoal do Rio que vai narrar. Normalmente eu vou também para ou Minas Gerais, ou Rio Grande do Sul, Paraná, né? Quando não são times de São Paulo que estão envolvidos, eu também acabo tendo essas coisas, esses eventos para fazer. Então, quando eu pego a tabela, eu olho os jogos que o Sport TV vai transmitir para frente, eu já tenho mais ou menos uma noção do que eu vou fazer. Mas escolher jogo, dizer não, esse eu não quero, eu quero aquele, isso não tem a menor chance. Você acha que você tem bordão? Eu acho que tem uma meia dúzia aí que o pessoal chama de bordão. E é bom isso para o narrador? O narrador esportivo tem que ter para identificar ou não? Não acho que tem que ter. Eu tenho até por acaso, né? Porque eu nunca, quando eu comecei a narrar, eu nunca me preocupei com isso, né? Não, preciso criar um bordão para ficar marcado e tal. Na verdade, todos os que eu uso hoje em dia, e às vezes até esqueço já tem alguns que as pessoas gostam, eu nem lembro que eu tenho, enfim. Mas todos eles aconteceram absolutamente por acaso. E acho até que essa não é a principal parte do meu trabalho. Acho que fica muito marcado, que as pessoas gostam, se divertem e tal. Mas eu prefiro me acreditar muito mais num narrador preciso tecnicamente, que acerta os nomes, que traz emoção para quem está assistindo, do que os bordões. Mas a grande maioria deles, ou já eram coisas que eu falava com os meus amigos, que um dia eu falei na transmissão, percebi que as pessoas gostaram e ele ficou ali, ou coisas que os meus amigos falavam. Tem muitos deles que nem fui eu que inventei, quer dizer, eu não inventei nenhum, todos eles apareceram de alguma forma. Mas tem alguns, por exemplo, que eram amigos meus que falavam em rodinhas, em brincadeiras e tal, e que um dia eu botei na transmissão, ficou, enfim, e acabou. Eles ficam muito mais porque eles agradam, não porque eu acho que eu tenha que ter. Acho que essa é uma característica do meu trabalho. Eu normalmente faço transmissões bem-humoradas, não sou humorista, eu sou um jornalista bem-humorado, que é completamente diferente. Mas as pessoas gostam. Agora, não quer dizer que as pessoas, que outros narradores, a molecada que está surgindo agora, só vá fazer sucesso se tiver bordão bom, se fizer piada na transmissão. Não é. Eu sou assim, né? Uma coisa que se eu fosse um cara mais introvertido, que não fizesse piada, não brincasse, na transmissão tentasse fazer, ia ficar muito ruim. As pessoas iam perceber que estava forçado. Então acho que cada um tem que buscar principalmente a característica pessoal que tem. E qual que é, por exemplo, o seu estilo? Como é que você veio montando
isso? Isso é bom pra mim, isso não é, isso eu vou descartar. Como foi essa construção? Olha, eu acho que basicamente é você perceber o que as pessoas estão interessadas em ter numa transmissão de futebol, né? Fora essa coisa da característica pessoal, quer ser mais brincalhão, ter boas tiradas, eu acho que o que me ajuda muito é que eu tenho um raciocínio rápido, né? Então tem uma situação de jogo, eu já faço uma brincadeira, um link com aquilo, enfim, as pessoas às vezes dá a impressão até que eu me preparei para soltar piada. Eu não faço isso, eu não preparo piada, não preparo bordão. Quando eu vou pro jogo para transmitir. E as coisas acontecem porque eu sou assim. Agora, uma coisa que você me ajudou muito, isso desde o tempo do rádio, é você perceber a reação das pessoas, né? Quem está te ouvindo, das pessoas que você conhece que te acompanham. Então eu dou muito ouvido a isso. Eu lembro muito do tempo de rádio, quando eu fazia alguma coisa no programa, e era um programa basicamente ouvido por dona de casa, né, que era um programa de manhã, de variedades. Eu sempre via a reação, por exemplo, da minha mãe, das amigas dela, que eu sabia que escutavam e tal, se tinha feito, se agradou ou não agradou, e aquilo eu tirava, aquilo eu punha, enfim. E na televisão tem sido um pouco assim também. As coisas que eu percebo que eu faço, que agradam as pessoas, eu acho que tem muita coisa que eu faço que atrai um público que não é o normal do futebol, né, não é aquele cara de 20 a 40 anos que acompanha o futebol, que gosta, não sei o que torce. Mas eu faço um relativo sucesso com as mulheres por causa dessa coisa da brincadeira, né? Mulheres que não acompanham muito de perto o futebol, mas que gostam de ver as coisas que eu faço. Muita criança, é impressionante o que eu recebo de pedido de fotografia, de autógrafo, quando eu vou ao estádio e tal, de criançada e tal. Então acho que tem algumas características que acabam me ajudando também. Você recebeu algum convite para narrar videogame? Na verdade, eu já fiz videogame, né? Eu já fiz o FIFA aí da Electronic Arts entre 99, o jogo que saiu com a marca 99, de 99 a 2006 é a minha voz. E é curioso porque naquela época eu nem tinha a projeção que eu tenho hoje da televisão, né? Eu trabalhava na ESPN na época, a gente tinha acabado de fazer a Copa da França, que foi o primeiro evento internacional da ESPN. E muito garoto daquela época me conheceu primeiro no videogame, para depois me ver na televisão e falar, é o cara do videogame. Então, isso me ajudou naquela época a conquistar um público com o qual também eu não tinha relacionamento na televisão. Muita garotada daquela época passou a me conhecer primeiro no videogame, que eu gravei lá durante 6, 7 anos, né? Então, depois disso, assim, a minha vida ficou mais louca também, eu viajo muito mais, eu paro muito pouco em casa e tal, ficou mais difícil de eu continuar fazendo. Mas eu já fiz e foi uma experiência muito legal.